Rádio Sombria FM. Deixe a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Olá, meus caros amigos, quem vos fala é Mário Saudade, a voz da escuridão. Você está na sintonia da Rádio Sombria FM. É meia-noite e vai começar o programa mais ouvido, Cartas da Meia-Noite. Ao meu lado, Ricardo Bocanegra na mesa de som. Atrás dele, dormindo no sofá, está Pedro Morbidi. E você? Quer ouvir a carta de hoje? Vamos a ela. Meu nome é Thomas Bellamy, mas duvido que alguém ainda se lembre de mim por aqui. Por décadas fui guarda florestal no norte de Ontário, numa região cercada por pinheiros centenários, lobos discretos e histórias que os velhos evitavam contar. Nasci e cresci entre essas árvores. Meu ofício era o meu destino, minha missão, minha vida. Mas tudo isso morreu no mesmo dia em que minha filha desapareceu. Era uma manhã comum de outono, daquelas em que a névoa parece flutuar sobre o chão, feito uma alma perdida. Sara, minha filha de 6 anos, adorava passear comigo pelo bosque. Inteligente e curiosa, mais esperta do que qualquer adulto, conhecia os nomes das árvores, o cheiro de uma trilha de urso e os sons das corujas a quilômetros de distância. Ela sabia o meu nome, ela sabia o nosso endereço, o número de telefone e até como usar o rádio do posto florestal se algo acontecesse. Se havia uma criança preparada para viver na floresta, era a Sara. Era minha filha. Eu lembro com clareza do momento em que tudo mudou. Estávamos andando por uma trilha conhecida lá da região, conhecida pelas árvores que rangem como se sussurrassem. Ela corria à minha frente, pulando entre as folhas caídas. Ria, brincava, me chamava para ver uma pinha enorme que tinha encontrado. Um som de esquilo nos fez rir juntos. Foram segundos, eu juro, foram apenas segundos. Ela virou uma curva do caminho, sumindo atrás de um tronco de árvore caída, e não voltou mais. Corri, chamei, berrei seu nome até ficar rouco. Procurei vestígios, pegadas, marcas de queda. Nada. A floresta, sempre tão viva, estava mortalmente silenciosa. Nenhum animal, nenhum farfalhar. Só o vento. E mesmo ele parecia ter parado para ouvir. Liguei o rádio, pedi reforços. Em questão de horas, a cidade inteira estava mobilizada. Helicópteros, cães farejadores, voluntários, gente chorando, acampando no bosque. Os vizinhos, os amigos, os colegas, todos. Procuramos por semanas. Abrimos cada tronco oco, cada toca, cada pedaço de terra fofa. Nada, nenhuma pista, nenhum fio de cabelo da Sara. A polícia começou a me olhar diferente. Como um guarda florestal perde sua própria filha no bosque, que conhece como a palma da mão? Era a pergunta que pairava, mesmo que ninguém tivesse coragem de fazê-la em voz alta. Eu comecei a definhar. Eu parei de comer, de dormir. O casamento com Elaine
que já andava frágil, quebrou de vez. Ela foi embora para o sul. Disse que não podia mais olhar para mim sem se lembrar de Sarah. E eu também não podia me olhar no espelho. Foram anos de pesadelos, de me perder no meio da floresta em busca de algo que eu não sabia mais se existia. E quanto mais o tempo passava, mais certas lendas que os povos nativos contavam pareciam ganhar corpo. Um velho Cree, chamado Matis, me chamou certa vez na trilha. Tinha olhos fundos, pele como casca de pinheiro e voz baixa como o vento. A floresta levou porque sentiu fome, disse ele sem explicar. Achei que era apenas a dor querendo criar sentido, mas depois ouvi outros relatos. Crianças que desapareciam sem deixar rastro, sempre em dias cinzentos, sempre em lugares silenciosos. Uma palavra voltava, sussurrada por alguns, temida por muitos. O Indigo. Uma entidade ancestral, um espírito canibal, faminto, que corrompe e devora tudo ao seu redor. Dizem que vive nas regiões mais frias, mais isoladas, esperando por almas pequenas, fáceis de seduzir, e que às vezes não devora, apenas leva. Claro, parecia mito, mas havia um trecho em particular da floresta, mais ao norte, onde nem os animais andavam, onde as folhas apodreciam mais rápido, onde o vento gelado vinha de baixo, do chão. Aquela trilha por onde Sarah correu e sumiu passava por lá. Eu nunca achei provas, eu nunca encontrei nada, mas nunca duvidei. 30 anos depois, ainda me vejo naquele dia, no cheiro do mato, no eco da voz dela, em tudo o que ficou para trás, em tudo que aquela floresta engoliu, como uma garganta escura, faminta e ancestral. E até hoje, mesmo doente, velho e sozinho, às vezes acordo à noite com a sensação de que alguém caminha do lado de fora da cabana. Passos leves, passos de criança. Mas talvez seja só a minha mente me pregando peças. Ou talvez algo esteja esperando o momento certo para devolver o que tomou. Eu não espero visitas. Já faz tempo que a minha presença deixou de importar para o mundo. Eu vivo em silêncio, como um eco que ficou preso numa floresta que já não mais escuta. A minha cabana fica num trecho remoto das florestas canadenses, onde nem os corvos têm pressa. A estrada mais próxima está a 15 quilômetros de caminhada difícil, e até o rádio que um dia usei como guarda florestal agora só chia. Me restam alguns livros, uma lareira morrendo aos poucos e a solidão como companhia fiel. Meus pulmões não aguentam mais longas trilhas e o meu coração falha sempre que eu tento sonhar com algo diferente de madeira apodrecendo ou folhas secas sopradas pelo vento. Era uma terça-feira qualquer, fria, cinzenta, como sempre são as manhãs por aqui. O tipo de dia em que até os lobos evitam uivar. Eu estava tomando meu café ralo, de gosto amargo e nostálgico, quando escutei os passos. Passos leves, como de criança correndo sobre a madeira úmida. Passos na varanda,
quis ignorar. Tantas vezes minha mente já pregara peças, mas havia algo diferente naquele som. Era real, ritmado, preciso. Dei meia volta, apoiando-me na bengala, e abri a porta devagar. E aí estava ela, a Sara, imóvel, no meio da varanda, como se nunca tivesse partido, como se o tempo tivesse congelado exatamente no instante em que ela sumiu. Ela usava o mesmo casaco vermelho com botões coloridos, a mesma calça jeans dobrada nos tornozelos, as mesmas galochas amarelas com os desenhos de esquilos, o gorro azul de lã com a bolinha branca no topo, aquele que a minha esposa tinha feito às pressas no inverno anterior ao desaparecimento. Ela estava limpa, arrumada, ilesa. Não havia um arranhão sequer. Mas havia algo mais. Seus olhos, verdes, grandes, mas sem o tempo dentro deles. Eram olhos sem memórias, sem infância vivida, como se fossem novos demais para uma menina que tinha passado 30 anos longe. Papai? Ela disse com um sorriso pequeno, tímido. Minha garganta travou. A caneca de café caiu da minha mão e se espatifou no assoalho da varanda. Eu senti uma pressão no peito, uma dor aguda, não física, uma vertigem de passado, futuro e terror. Sara, foi tudo o que eu consegui dizer. Ela assentiu, deu um passo à frente. Eu achei o caminho de volta, papai, disse com naturalidade. Eu quis correr até ela, quis ajoelhar e segurá-la, mas algo me manteve parado. O vento vinha da floresta. Parou, como se a natureza prendesse a respiração. Onde você esteve? Ela hesitou. Seus olhos desviaram levemente em direção às árvores altas, como se ainda escutasse algo vindo de lá. E então falou. Eu estava num lugar onde o tempo não cresce, papai. Onde o frio não morde. Onde ele me manteve segura. E ele disse que eu só poderia voltar quando você estivesse pronto. Ele quem? Ela não respondeu, mas olhou para as sombras entre os pinheiros. Olhou como quem reverencia, como quem obedece. Eu não entendo. Ela deu outro passo. Você ainda se lembra da nossa trilha, papai? É claro que eu me lembro. Eu procurei você por cada curva, cada raiz. Então venha. E ela me estendeu a mão. E naquele momento, tudo pareceu mais silencioso que o normal. Os pássaros não cantavam. Nenhuma folha se mexia. Até o ranger das toras da cabana havia cessado. Estava tudo muito silencioso. E ela estava ali. Ela. Era a minha Sara. Mas também não era. A pele parecia translúcida. Ou talvez fosse o reflexo da luz. Uma espécie de brilho interior quase imperceptível. A respiração dela era invisível no frio. Nenhum vapor saía de suas narinas, nenhum tremor no queixo, nenhum arrepio, nada. Como você voltou?
Ele deixou, papai. E por que agora? Sara sorriu, um sorriso triste. Porque agora você está pronto para ver. Atrás dela, entre as árvores, juro por tudo que é mais sagrado, havia uma figura alta, impossivelmente magra, com membros longos demais, quase quebrados, chifres curvos como de um alce e olhos como carvões acesos, profundos e fixos. Mas no instante em que eu tentei focar, ela sumiu. A imagem sumiu. Ele cuida de mim, papai. Ela disse ainda com a mão estendida. Vamos, papai. Eu vou te mostrar. Dei um passo para trás. O coração martelava como um tambor de guerra. A cabeça latejava. Eu queria acreditar, eu queria aceitar. Mas alguma coisa lá no fundo do meu instinto dizia para não tocar nela. Agora imaginem vocês, se tudo que você procurou a vida toda, 30 anos buscando a sua menininha, a sua filha desaparecida, e ela aparece, e você não tem coragem de tocá-la, não tem coragem de abraçá-la, porque o seu instinto está dizendo. Ela baixou a mão devagar, como se entendesse tudo isso. Não precisa vir, papai. Eu só queria que você me visse uma última vez. Última? Mas você está aqui? Eu posso cuidar de você? Podemos... Não, papai. Eu nunca mais estive viva. Aquilo me atingiu como um raio. Mas então o que é você? Ela não respondeu. Simplesmente se virou. Começou a andar de volta para a floresta. As galochas amarelas não faziam som. A neve sob os seus pés não afundava. E a luz em volta dela parecia se apagar a cada passo. Antes de sumir por completo, entre as árvores, virou o rosto por cima do ombro e disse: Não se preocupe, papai. Quando a fome vier por você, eu vou estar lá com ela. Eu vou estar lá, papai. E então sumiu, como a névoa, como um sonho que escapa quando abrimos os olhos. Na manhã seguinte, os vizinhos de longe vieram trazer suprimentos e remédios. Encontraram a cabana com a porta entreaberta, a cadeira de balanço vazia e o rádio desligado. O velho Thomas Bellamy não estava mais lá. Na varanda, 2 pequenas pegadas de galochas e uma terceira, uma pegada maior, grande, profunda, com marcas de garras. Fim da história.